No Talmud, mas eu gostaria que vocês entendessem o que diz as Escrituras. Vamos ler, então, em Ezequiel 44, 1 em diante. Então, o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Elohim de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Veja, prezados ouvintes, o que a profecia fala sobre este assunto. O Talmud e os ortodoxos dizem que o Messias passará por ela, por isso que está fechada. Mas a Bíblia diz o quê? Que essa porta já está o quê? Está fechada. Mas por que está fechada? Porque o Messias vai passar por ela ou porque já passou por ela? Bem, aqui está uma foto da porta dourada. Esta é a porta que Yeshua passou. Aqui está uma situação em que muitos estão defendendo uma ideia de homens. A profecia diz que esta porta foi fechada porque o Messias Yeshua já passou por ela. E Yeshua já passou por ela, não vai passar novamente. Bem, para provar você a respeito destas coisas, eu gostaria que vocês se esqueçam, meus queridos telespectadores, das ideias pentecostais, adventista, batista, presbiteriana e dos judeus messiânicos. Vamos voltar para a Bíblia e vamos ver uma sequência de acontecimentos ali exposta, que nos mostra como acontecerá o processo da redenção no dia da sua gloriosa vinda. Em primeiro lugar, eu gostaria que vocês lessem a palavra do Eterno em 2 Pedro 3, versículo 10. 2 Quefas 3, versículo 10. Veja o que é que a Bíblia nos diz sobre a situação do que acontecerá com a terra por ocasião da vinda do Filho do Homem. Vejamos a seguir. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Olha aqui a sequência dos acontecimentos. Vai acontecer o que lá nos céus? Um estrondo. E o que acontecerá com os elementos em redor dos céus? Se desfarão o quê? Abrasados. E o que acontecerá com a terra? As obras que nela há. E tudo. O que acontecerá, prezado ouvinte? Se queimarão. Veja, querido leitor, na vinda do Senhor haverá uma explosão nos céus atmosféricos. E eu pergunto, ficará alguém vivo sobre a terra? Não, fala com sinceridade aqui para mim. Olha bem dentro dos meus olhos. Ficará alguém vivo? Bem, vejamos. A resposta é não, prezados ouvintes. A resposta é não. Somente um grupo vai ficar vivo. Somente um remanescente vai ficar vivo. Somente um grupo de pessoas ficará vivo. E a Bíblia afirma com letras garrafais em Yeshayahu 24, versículo 6. Vamos ver então a leitura de quem ficará vivo. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Antes um pouco da explosão. Antes um pouco desta grande explosão que queimará a terra. Então a Bíblia diz que poucos homens restarão. Quem são estes poucos homens que vão restar? Vamos então ver quem são. Olha, preste atenção, eu não vou responder isso para você. Quem são estes poucos homens e aonde eles vão estar na hora, um pouco antes da explosão que vai queimar a terra? Vamos ver na Bíblia, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Elohim, descerá dos céus, e os mortos em Yeshua ressuscitarão primeiro. Depois,
Nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja, prezados ouvintes, então, quem são estes poucos homens que vão restar? Os remanescentes, os justos. E eles vão se encontrar com o Senhor Yeshua aonde? Em que local eles vão se encontrar? Nos ares. Eles vão se encontrar lá na Porta Dourada? Eles vão se encontrar lá em Jerusalém terrestre? Não, prezados ouvintes. Eles vão se encontrar nos ares. Eles vão se encontrar nos ares. Agora vejamos a seguir. Primeiro, eu gostaria que você entendesse. Se o milênio fosse na terra, para que uma explosão destruidora? Eu te pergunto mais, que está me ouvindo, se fosse na terra, por que os santos já estão nos ares? Por que os santos estão lá nos ares e não em Jerusalém? O profeta Jeremias, por exemplo, ele teve uma visão de como estará a terra na vinda do Filho do Homem. Eu gostaria de partilhar com vocês a experiência do profeta Jeremias no capítulo 4, 23 em diante. Vamos ver o que diz o profeta. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e nada tinham luz. Não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Veja, prezados ouvintes, ficará alguém vivo sobre a terra? Haverá algum homem? Aqui uma profecia referente à vinda do Senhor. A dupla aplicação profética aqui é evidente. Preste bem atenção. O que é que diz Isaías de quantos homens vão restar? Isaías é claro, a Bíblia diz que não vão ficar nada, nenhum homem eu vi. As cidades estarão derrubadas diante do Senhor e diante do furor da sua ira. E ainda mais diz no capítulo 4, diz o seguinte, que não destruirei a terra de todo. De fato, prezados ouvintes, por quê? Primeiro porque a terra vai ficar como seu estado original, caótico, um deserto, mas ele não vai destruir a terra completamente, ela não vai desaparecer. Somente poucos homens já estão esperando Yeshua, que se encontra com ele nos ares, e se retiram desta região, deste céus atmosférico para um outro mundo que ele vai levar. Por exemplo, a Bíblia diz em Isaías, em Yeshayahu, que o que acontecerá com os ímpios nesta ocasião. Yeshayahu, inclusive, se harmoniza com exatamente com Yohanan, lá em Apocalipse. Veja que lá está escrito: e será que naquele dia o Senhor visitará o exército do alto na altura, e os reis da terra sobre a terra, e eles serão amontoados como presos numa masmorra, serão encarcerados num cárcere. Olha que coisa tremenda. E visitado depois de muitos dias. Veja, prezados ouvintes, aqui nós temos algo impressionante. Quem são os reis e os principados deste mundo que vão ser encarcerados? O que diz o profeta aqui? Quem são os reis? Bem, aqui é claro, os reis aqui e os principados são os demônios. Veja, quando o príncipe da Grécia, o principado ali que foi no livro do profeta Daniel, o principado da Pérsia, a Bíblia fala desses reis, príncipes, esses demônios que eram de alta elite antes de cair, e agora serão presos. Presos aonde?
por muitos dias. Aonde? Em que lugar? Bem, vamos ver. Em Apocalipse fala claramente em que lugar. Aonde eles vão ser presos? Vamos ver em Apocalipse 20, de 1 a 3.